Olá, pessoal. Já estamos de volta. É uma satisfação muito grande, né, continuar aí com esse segundo bloco do nosso minicurso sobre entender um pouquinho mais aí o que é o MEV, né, qual que é essa relação com os elétrons retroespalhados, né, a famosa técnica de EBSD, né, e como que ela funciona, né. E nesse segundo bloco nós vamos estar compartilhando um pouquinho aí sobre os princípios básicos e características básicas aí do nosso microscópio eletrônico de varredura. Bem, quando a gente vê uma foto como essa, né, e muitos falam, eu sei, tenho um microscópio FEG no laboratório, tenho um microscópio de tungstênio no laboratório, né? Isso tudo nós estamos aí falando sobre os filamentos que eu tenho para emissão de elétrons, né? E quando a gente vê uma imagem como essa, né, do SM, né, do MEV, né, microscópio eletrônico de varredura, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é, poxa, o que que isso significa, né? Eu consigo ver topografia nessa imagem ou ela é realmente uma coisa plana, né? Quais as características do sinal, né, que eu estou analisando, né? Eu estou analisando um sinal de elétrons secundários ou é um elétron retroespalhado, né? Qual que é a fonte da minha informação, né? E obviamente que isso está conectado com os tipos de detectores que eu tenho no meu sistema, né? Bem como todo o meu aparato, né? Seja a quantidade de, de lentes que eu tenho, seja a quantidade de manipulação que eu consigo fazer com os meus apertures, né? Seja da minha toda a eletrônica que eu tenho embarcada, todo o conhecimento, né? E nesse bloco, como eu comentei, né, eu espero que ao final dele vocês possam entender um pouquinho mais por que eu uso elétrons, né? Quais são as propriedades básicas aí do elétron. Obviamente que a gente não vai entrar a fundo, né? Porque só de elétrons eu poderia ficar falando aqui quase que o dia todo, né? Das propriedades dele, das características deles, né? Mas nós vamos fazer um overview aí de como que ele interage com a matéria, né? O que esse raio-x, né? Esse fóton que é liberado, né? Como que eu uso esse fóton? Porque, como vocês podem imaginar, toda vez que eu tenho uma distorção na direção do meu elétron, eu tenho a emissão de fótons, dos raios-x, né? E eu uso eles lá no microscópio também, assim como eu também posso utilizar no meu difratômetro lá de raio-x, né? Vamos falar um pouquinho dessas fontes de elétrons, né? Esses concentradores de elétrons, né? Como que eu posso ver os elétrons, os nossos detectores aí, as diferenças entre eles, tá? E vou falar rapidamente aí sobre os microscópios no geral, tá? Colocando uma fotinha aí, principalmente do microscópio de transmissão e do microscópio de varredura, tá? Em seguida, nós vamos falar aí sobre os tipos de imagem, né, os conceitos básicos, os componentes básicos que eu tenho no microscópio eletrônico, principalmente os Secondary Electron Detector, o Backscattering Electron Detector, né? E também falar um pouco dessas análises quantitativas, que é utilizando lá os meus fótons, os meus raios-x, né? E a nossa bloco, o bloco 3, né, que é o próximo bloco depois desse, a gente vai ter um foco maior aí nos elétrons retroespalhados no MEV, né? Ou seja, as minhas técnicas aí de difração do EBSD, tá? Bem, a pergunta que sempre fica, né, para a gente é por que eu uso o elétron? Por que a minha microscopia óptica ela não é capaz de alcançar a resolução da minha microscopia eletrônica, né? Eu costumo falar que o avanço da física ela proporciona coisas aí importantíssimas no desenvolvimento, né? Devido a esses equipamentos, devido até à manipulação desses elétrons, né? A gente é capaz de acessar cada vez mais detalhes dos nossos materiais, né?
A resposta é muito simples, né? O comprimento de onda. O comprimento de onda que eu tenho para as minhas emissões de luz e as minhas emissões de elétrons são completamente diferentes. E a minha resolução ela está intimamente ligada ao comprimento de onda que eu estou utilizando, né? De forma que a minha resolução, aí, né, e eu entendo como resolução a clareza com que eu vejo dois pontos separados um do outro, tá? Quanto mais claro eu tenho esses pontos, né, e mais próximos, isso determina a minha resolução, né, da minha técnica que eu estou utilizando. E quando a gente fala de luz, eu estou falando de uma resolução aí de aproximadamente 250 nanômetros, né? Quando eu vou para os elétrons, né, eu estou falando de meio nanômetros, né? Ou seja, uma quantidade aí muito menor, né? E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma mesma imagem tirada com a microscopia óptica e tirada com a microscopia eletrônica. Eu percebo que eu consigo enxergar muito mais detalhes, é aquela distância e o detalhamento dos dois pontos e a distância entre eles, né, que determina essa minha resolução. E no microscópio eletrônico eu consigo ter isso de uma forma muito mais robusta, né? Bem, baseado nisso, obviamente a gente não tem como correr dessas equações, né? Equações muito simples, né? Onde a resolução do meu equipamento ele é diretamente proporcional ao comprimento de onda que eu estou utilizando, né? Dividido aí pelo ângulo da distância do objeto até o meu detector, né? E também o meu aperture, né? Que eu uso com algumas características aí angulares deles, tá? De forma que, como eu já comentei, essa distância de forma a separar os dois pontos de uma forma muito clara de um para o outro, é que é considerado aí essa resolução, né, da minha técnica, tá? Bem, se a gente imaginar aí, pessoal, em termos de comprimento de onda, como eu já comentei, né? Se eu pegar o comprimento de onda aí típico de ultravioleta, né? Que vai estar entre 400 e 700 nanômetros, né? E dos elétrons aí eu estou falando de 0,01 a 0,001 nanômetro, né? Eu tenho a relação direta que justifica que que a resolução do meu sistema de luz e de elétrons elas são totalmente diferentes, né? Com a minha fonte de elétrons, o meu microscópio eletrônico, tendo uma resolução aí muito maior, mas muito maior mesmo do que a minha resolução das luzes aí utilizadas no microscópio óptico, tá? Bem, de forma que, se a gente imaginar uma formiga, né, ou algum tipo de ácaro, né, que eu tenho aí um tamanho aí de 10 microns ou de 10 milímetros, né, e 1 milímetro, eu consigo ver ele com os próprios olhos, né, fazendo uma inspeção visual. Mas quando eu começo a aprofundar no nível de microns, aí a gente já está falando de microscopia óptica, né? Quando eu começo a embarcar aí nesse mundo nanométrico, aí, né? Eu tenho o meu microscópio eletrônico tendo alguns limites aí próximo de 10 nanômetros, 5 nanômetros, né? E eu ainda tenho um microscópio de transmissão que eu consigo ir aí a nível atômico hoje em dia, né? Máquinas super poderosas, né? Graças à física e toda a automação e controle que eu tenho nesses equipamentos, né? Bem, de forma que a resolução do meu microscópio, pessoal, você pode perceber aqui, olha, a gente até considera, fazendo uma ilusão aqui com a curva S de ciclo de vida, né? A gente começa a perceber que a resolução de angstrom aí, né, de 1 angstrom, né, que eu tenho aí como meu limite da microscopia eletrônica, né, ela começa a ser também um pouco o limite que eu tenho até das resoluções dos meus átomos e tudo mais. Então, eu consigo já chegar no nível atômico com os microscópios de transmissão e, por outras técnicas, até fazer o arrancamento aí de cada um desses átomos, né, de forma que eu possa
reconstruir ele de uma forma muito precisa, né? Bem, aqui são algumas características básicas, eu não vou entrar aqui nos detalhes deles, a apresentação vai estar aí disponível para vocês, né? Mas esses dados, eles são imprescindíveis para quando você quer calcular alguma coisa relacionada ao seu microscópio eletrônico, né? Seja em termos de resolução, seja em termos de capacidade aí, de corrente ou de outro parâmetro que eu preciso ajustar ali no setup, né, eu preciso ter em mente todas essas características únicas aí dos elétrons, né? E isso me leva a 3 equações básicas que eu tenho aí, que regem muito bem como que funciona o microscópio eletrônico de varredura, né? Onde, se a gente pegar aí a Wave Particle Duality, né, que eu tenho o meu comprimento de onda é igual à minha constante de Planck dividido pelo momento, né? Se eu pegar a minha equação básica aí de energia, né, a energia cinética, que eu tenho relacionado aí toda a massa do meu elétron com a velocidade do elétron, né? E isso vai gerar aí a minha velocidade, né? E eu tenho também o momento, que é aí a massa vezes a velocidade, né? Quando eu combino todas essas equações, eu posso fazer uma relação entre o meu comprimento de onda e a accelerating voltage, que eu coloco no meu microscópio, né? Então, essa relação que eu tenho entre o comprimento de onda e a voltagem que eu estou acelerando ali, né, o accelerating voltage do meu microscópio, ela tem aí uma relação inversa, né? De forma que à medida que eu aumento a minha accelerating voltage, né, ou seja, eu estou aumentando a voltagem ali do meu microscópio, eu vou diminuir o meu comprimento de onda ali dos elétrons, né? E com isso impactar diretamente na resolução que eu estou aí fazendo a minha análise. Obviamente que cada um dos microscópios, a depender da sua fonte de elétrons, né? Seja ela um tungsten filamento ou um FEG, né? Ou até mesmo outros aí, né? Cold emission e tal, eu consigo ter uma resolução diferente, porque é justamente esse nível de voltagem e do comprimento de onda que eu começo a controlar. Obviamente que cada vez que isso fica mais delicado, eu preciso de ter um sistema um pouco mais robusto, né? Bem, e elétrons, hein? O elétron ele tem uma característica impactante porque eu consigo interagir o elétron com gases muito facilmente, coisa que a luz eu não faço. Então, eu não preciso ter o meu sistema de microscopia eletrônica embutida em um sistema controlado, digamos assim, né? Justamente porque eu não tenho essa preocupação com a luz. Com o elétron, isso já começa a ficar crítico. Porque se eu tiver um sistema controlado ali, seja com argônio, com qualquer outro tipo de gás, o meu elétron pode interagir muito facilmente com esses gases, né? E por isso eu preciso ter vácuo no meu microscópio eletrônico de varredura, né? Como também o de transmissão. Porque no vácuo eu consigo direcionar o elétron, eu consigo controlar o elétron. E isso é feito através de campos eletromagnéticos, né, que são as minhas lentes desses microscópios. Então, quando eu chego no microscópio e eu tenho ali aquele canhão de elétrons, né, a minha torre, aquela torre ela é cheia de lentes eletromagnéticas que controlam o fluxo do meu elétron, que vão controlar, por exemplo, a velocidade do meu elétron, a direção do meu elétron, né, tornando ele cada vez mais paralelo para que eu tenha uma interação muito mais assertiva com o meu material, né? Por isso, eu preciso ter o vácuo lá no meu microscópio, tá, pessoal? Bem, e essa fonte de elétrons, né, as mais conhecidas aí, né, são os meus filamentos de tungstênio, né, esse que está aqui na sua esquerda, né, é o mais conhecido, é o mais popular, digamos assim, aqui no Brasil, né? Eu tenho o LAB6, né, que são aí outros tipos de filamento e outros tipos de microscópios, né? Obviamente, esses não tão comuns aqui no Brasil, né? A gente tem mais desse tungstênio filamento, como eu já comentei.
E a gente também tem o nosso FEG, que seriam essas agulhas sólidas, né, com uma ponta aí muito precisa, né, e muito delicada também. Eu preciso ter todo um cuidado com o vácuo e com a limpeza desses meus sistemas, né, de forma que eu prolongue cada vez mais a vida útil desses filamentos. Tá legal? Eu vou entrar um pouquinho aqui em cada um deles já já, mas é importante a gente entender que essa relação aí com a quantidade de electron volts que eu consigo colocar em cada uma dessas sources aí, né, de elétrons, ela está diretamente relacionada com o que a gente chama aí de work function, né? E ela, obviamente, diretamente relacionada com a temperatura que eu chego na ponta desses meus filamentos, né? E aí, pessoal, é sempre um trade-off, né? Quando eu falo de temperatura com a emissão de elétrons, eu também estou falando com a formação de algum tipo de vapor, né? Algum tipo de óxido ali naquela ponta, né? E isso tudo é que vai determinar a vida útil desses meus filamentos. Então, não adianta nada eu querer colocar uma voltagem robusta ali no meu sistema se a ponta do meu eletrodo vai aquecer demasiadamente e, com isso, reduzindo a vida útil dela. Então, esse trade-off é muito importante para quem opera os microscópios aí eletrônicos. Tá legal? Bem, começando com o primeiro aí, né, o microscópio com o filamento de tungstênio, né, a gente consegue ver aqui, ele é aquela ponta, né, aquele V-type, né, do filamento, onde eu tenho todo um sistema, né, que eu preciso, quando eu vou trocar esse filamento, fazer uma limpeza muito crítica, né, deixando ela bem suave, né, bem limpa, de forma que eu aumento, prolongue cada vez mais a vida útil desse eletrodo, tá? Um microscópio desse tipo, ele pode chegar aí aproximadamente 150 mil euros, tá? Aproximadamente, tá, pessoal? Eu consigo fazer um relativamente high voltage, né, nesses filamentos, de novo, comprometendo ali algum tipo de oxidação que eu posso ter aqui na pontinha do meu filamento, que inclusive oxida, né, uma camada é formada aqui nessa bandeja, justamente por causa dessa oxidação quando ele é rompido, né? Geralmente, esses filamentos, se a gente imaginar um trabalho 24 horas aí sem parar, né? Eles duram aproximadamente 6 dias, né, de trabalho úteis, o que é extremamente vantajoso para nós, né? A gente consegue colocar as nossas medições de EBSD aí durante as noites, né? Medições aí de 4, 5 horas, né? Hoje já com detectores muito mais modernos, né? Que eu consigo uma quantidade de frames aí por segundo elevadíssima, né? Quando a gente fala de outro tipo de filamento, que também é termiônico, né? É do LAB6, né? Esse já é aproximadamente aí uns 500 mil euros, né? Hoje, muito pouco se investe nesse tipo de filamento, tá, pessoal? Um filamento um pouco mais antigo, o pessoal usava. E eu tenho aí uma vida útil muito maior do que o meu filamento de tungstênio, tá? Até para compensar todo esse investimento aí que eu preciso fazer nesse tipo de microscópio. Em contrapartida, a minha quantidade de brightness e resolução é muito maior também do que o meu filamento de tungstênio, sendo comparado até com o meu FEG, às vezes até maior. Produz um feixe extremamente estável, né, de elétrons, o que é essencial para quando a gente quer tratar aí de alta resolução. Bem, e eu também tenho aí os meus FEGs, né, que são esses Field Emitters, né, onde, na verdade, eu crio um campo de um potencial, né, onde eu tenho aí praticamente uma voltagem sendo criada, e sempre que eu tenho a concentração, seja de calor aí nessa ponta, eu começo a liberar um feixe de elétrons, né, de forma que eu tenho a tendência de sempre fechar esse circuito, né? O raio é extremamente pequeno, né? 0,1 milímetro, ou seja, eu tenho um tip muito bem definido na ponta desse tungstênio, né?
o que promove também uma contribuição aí para a minha energia, que é liberada aí dentro do meu sistema, tá? Esse investimento é um pouquinho mais alto, né? A gente está falando aí já de 750 mil euros, mais ou menos, um sistema completo, né? Ele opera em ultra high vacuum, né? As condições aí de menores que 10 a menos 9 Pascal, né? E eu consigo aí ter uma vida útil desses filamentos, dessa fonte, né, de elétrons, muito mais alta, né, do que a dos outros, né? Eu consigo aí ter um FEG que dure aí 4, 5 anos em operações normais, tá, pessoal? Com muito cuidado, né? Porque toda vez que eu tiver algum problema de tirar o vácuo aonde eu tenho a minha fonte de elétrons, né, eu vou contaminando ela ali cada vez mais, e isso pode ser danoso ao nosso microscópio, tá? Bem, essa é uma tabela resumo, onde eu coloco aí os principais fontes de elétrons que a gente tem, e como eu comentei, a de tungstênio e o de FEG são as que mais são utilizadas, né, esse Schottky FEG aqui, né? E se vocês percebem que a resolução que eu tenho é muito menor aí quando eu trabalho com o FEG do que quando eu trabalho com tungstênio, sendo que a vida útil deles, olha, a do FEG, muito maior do que a do meu filamento de tungstênio, tá? E como que os elétrons interagem com a matéria, hein, Rodrigo? Poxa, essa interação ela é muito simples, né? Se imaginar que os meus materiais também têm elétrons, né, eu consigo fazer essa interação de uma forma direta com o meu material, levando o que a gente chama aí, junto com essa informação dos elétrons, né, o DNA do meu material, né? Então, se a gente imaginar o nosso SM, né, o nosso microscópio eletrônico de varredura, ele é posicionado nessa parte de cima, aqui está a minha amostra, né? E o microscópio eletrônico de transmissão, que a gente pode aí marcar um outro bate-papo, né, para um outro momento, a gente explicar um pouquinho como que funciona esse cara que fica após a minha amostra, né? Mas como a gente está falando só do microscópio eletrônico de varredura, eu tenho os meus elétrons que chegam na superfície da minha amostra, eu faço uma interação de informação, alguns nanômetros e às vezes até micros aqui dentro do meu material, né? E eu tenho o espalhamento desses elétrons, né? Seja eles secundários, seja eles aí de retroespalhados primários, né? Seja eles através de fótons, né? Características X-rays aqui que saem da minha amostra, né? Que são emitidos pela flutuação do elétron, né? Eu tenho também alguns íons que podem estar escapando da minha amostra, né? De forma que, a depender da quantidade de detectores e características de cada detectores, eu posso estar explorando ao máximo todas essas informações, que são nada mais, nada menos, como eu comentei, aquele DNA do meu material, né? De forma que eu levo comigo toda a informação e eu consigo capturar e analisar essas informações, tá? Entrando um pouquinho mais em detalhe, pessoal, eu tenho a minha interação praticamente elástica versus inelástica, né? A diferença primária entre elas, né, é que a elástica eu não tenho uma interação direta com nenhum elétron do meu material, né? Eu posso ser influenciado, o meu elétron que está chegando pelo meu microscópio, né? Ele é influenciado pelos elétrons do meu material, mas ele não interage, não colide diretamente com nenhum desses elétrons, né? É o que a gente chama aí de relação elástica, né? E a relação inelástica é quando esse elétron ele interage, ele choca diretamente com um elétron do meu material base que está sendo analisado, de forma que eu substituo esse elétron e libero outro elétron que tinha no meu material, né, tornando aí o meu espalhamento inelástico, né, de forma que a energia que ele entra ela é maior do que a energia que ele sai, né?
Com isso, as informações também são complementares com a que eu utilizo aqui no meu sistema elástico, tá? Como eu comentei, o sistema elástico, a mesma energia que entra e a que sai, ele não tem uma interação direta com os elétrons das camadas do meu material, tá? E no meu sistema inelástico eu tenho essa substituição, né? Porque o meu incident beam, ele vai tomar o lugar, digamos assim, né, de um elétron que eu tenho nas camadas do meu material e vai ejetar um outro elétron, né? O que a gente chama aí, ó, dá para perceber aqui os meus secondary electrons, tá? Além disso, quando eu tenho essa substituição, né, e esses elétrons mudando de camada toda hora, né, o que vai acontecer? Eu tenho a emissão de fótons, né, com uma característica específica do material que eu estou analisando, né? Esse comprimento de onda, essa característica do raio-x que é liberado nesse momento que os elétrons trocam de camadas aqui no meu material, ele vai gerar aí o que a gente chama aí de Bremsstrahlung, né? Seria quase uma característica de síncrotron, porque eu tenho todo uma produção de raio-x contínua, digamos assim, né? E essa característica eu posso também ter detectores específicos. Adivinha qual? Né? São os meus EDX, né? Os Energy Dispersive X-rays, né? Os meus detectores de EDX, eu consigo pegar e ler, fazer uma leitura desse meio raio-x. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, tá? De forma que a interação desses elétrons com a matéria, pessoal, ela não é extremamente complexa, né? Ela não é muito complexa, mas ela também não é simples. Eu preciso ter um entendimento muito claro aí dessas camadas aí que eu estou acessando dentro dos meus elétrons, dessas transições aí de camadas de elétrons, tá? E lembrar que nem todo raio-x, né, é detectado aí dentro do meu Energy Dispersive X-ray, dentro do microscópio de transmissão e também do meu microscópio de varredura, tá? Eu deixo algumas referências aí para quem tiver mais interesse, né, e o meu contato para um bate-papo aí mais esclarecedor sobre isso, tá, pessoal? Bem, de forma que quando eu comparo, né, o meu microscópio de transmissão com o meu microscópio de varredura, a gente já comentou anteriormente, né, o meu microscópio de varredura eu estou somente na superfície da minha amostra para cima, né? O meu microscópio de transmissão, a gente já está falando aí de um corpo de prova, né, um material a ser analisado extremamente fino, né, que pode ser produzidos aí por grind, né, por polimento mecânico, como também por incidências aí de íons, né, e até com outras técnicas aí mais avançadas, né, de forma que eu tenho o meu material extremamente fino e eu possa transmitir o meu elétron pelo meu material. Com isso, a característica de todo o meu material também fica armazenada naquele feixe de elétrons, tá? Da mesma forma que eu tenho lá na difração de raio-x, eu tenho os meus comprimentos de ondas, né, construtivos e destrutivos, de forma que eles vão ficando mais intensos aí e mais definidos à medida que eu tenho essas interferências aí construtivas, né? Quando a gente fala dessa interação com a matéria, pessoal, vale ressaltar que a gente está falando aqui de uma interação de alguns microns, né? Às vezes até de angstrom, né? De penetração, né? À medida que o meu elétron ele interage com a minha amostra, para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui, olha, os secondary electrons eles estão posicionados ali a 50 a 500 angstrom de penetração. Obviamente, que isso depende diretamente do meu número atômico, né? Porque o número atômico é que vai determinar aquela absorção que eu tenho ali da interação dos elétrons com a minha superfície, né? Eu tenho também os meus secundários, né? Os elétrons secundários, esses aqui são os que a gente utiliza lá para o EBSD, né? De forma que eu já tenho uma penetração aí podendo chegar a alguns microns, tá? E as minhas características aí de raio-x, né? Quando eu tenho toda
o comprimento de onda característico do meu material liberado por conta daquele movimento de elétrons, né, que eu tenho nas camadas dos átomos, né, eu tenho aí uma penetração até um pouquinho mais dentro do meu material. De forma que essa interação ela continua ainda muito próxima da superfície, tá? E a depender da quantidade da minha accelerating voltage, lembra lá da accelerating voltage, da relação da accelerating voltage do meu comprimento de onda, né? À medida que eu tenho uma baixa aceleração, né? Ou seja, o meu comprimento de onda é maior, né? Eu tenho uma penetração maior. À medida que eu vou aumentando essa aceleração, o meu comprimento de onda vai ficando menor e eu tenho uma menor penetração, né? Obviamente, relacionado diretamente com o meu número atômico, tá? Do material que eu estou analisando. Bem, essa simulação de penetração, pessoal, a gente pode estar utilizando aí esse Monte Carlo Simulation, né, Procedure, de forma que eu consigo ajustar a quantidade de a voltagem que eu estou utilizando no meu microscópio, eu consigo colocar todos os parâmetros do meu material e até entender um pouquinho como que é essa interação do elétron para dentro do meu material. Nesse caso aqui, olha, se eu estiver utilizando 90 kV, né, eu estou aí junto dentro do alumínio, penetrando aí alguns microns para dentro do meu material, tá? E eu consigo até predizer quantos são os elétrons que são inseridos e quantos que são backscattered aí no meu sistema. Tá legal? De forma, pessoal, que, olha, a depender do número atômico, como eu já comentei, né, eu vou ter uma penetração maior ou menor, né, mantendo aqui a mesma voltagem, né? E isso é que vai determinar as análises e qual setup que eu preciso colocar no meu microscópio para fazer uma análise, né, para fazer uma investigação, né? Então, eu preciso entender do meu material antes de mais nada, para depois ir para o microscópio eletrônico de varredura com um entendimento maior de número atômico, qual elemento que é e tal, parará. Né? Se eu não sei nada disso, eu preciso fazer alguns testes antes de começar uma análise um pouco mais detalhada. Bem, de novo, pessoal, aqui é só para mostrar para vocês os detectores que a gente tem, né? Vamos esquecer essa parte de baixo, vamos focar aqui na parte de cima, que é o microscópio eletrônico de varredura, de forma que eu tenho os detectores de secondary electron, né? Que são os que têm energia de saída igual à energia de entrada, né? Dos meus elétrons, e eu tenho os detectores de backscatter electrons, né? Que já são os detectores aí que capturam energias menores do que a energia que foram inseridas aí, que chegaram no meu incidence beam, né, no meu feixe aí de elétron inicial, tá? Bem, aqui são os dois microscópios bem comuns aí dos nossos laboratórios, né? Aqui eu tenho um microscópio de transmissão da FEI, né? Bem robusto, né? Permite aí uma resolução atômica, né? E eu tenho aqui um geol de tungstênio, né? Que a gente tem lá no Max Planck de Düsseldorf, e temos um parecido aqui no Max Planck, aqui no Senai Cimatec também, né? Onde a gente consegue fazer aí praticamente todas as nossas solicitações em termos de materiais metálicos, né? Bem, e como que é esse funcionamento do microscópio eletrônico de varredura? Se a gente voltar aqui rapidamente, olha, eu consigo ver a coluna do meu microscópio de varredura e aqui a coluna do meu microscópio de transmissão, né? Então, eu consigo um ajuste muito mais preciso em termos de energia, em termos de velocidade, né? Em termos até de dispersão do meu elétron aqui. Ela é muito mais precisa do que a que eu tenho aqui nesse canhão do microscópio eletrônico de varredura. Mas aqui dentro, pessoal, para você, se a gente conseguisse explodir isso em uma vista, eu teria ali a minha fonte de elétrons, né? Que naquele caso ali é um filamento de tungstênio, tá? Onde eu vou ter toda a minha fonte de elétrons, né? Que vai emitir os elétrons ali para fazerem as análises, né? Eu tenho, então, o meu electron beam sendo criado e eu tenho um conjunto de lentes, né? Que eu consigo ajustar a direção desses elétrons, né? Eu consigo dar o jeitão, né? E focar
o meu feixe de elétrons de uma forma muito precisa, tá? Eu tenho os meus coils aí que eu consigo fazer o controle de magnificação, né? Se eu tenho uma resolução um pouco maior ou um pouco menor, tá? E por último aqui, antes dos meus detectores, eu tenho um Objective Lens, que eu vou justamente ajustar o foco do meu feixe de elétron para atingir a superfície da minha amostra, né? Muito próximo eu tenho os meus detectores, né? O meu detector de backscatter electron e o meu secondary electron, né? Que vão pegar esses elétrons, né? Seja ele inelástico ou elástico, né? Que são espalhados, né? Que são aí espalhados da superfície do meu material, né? Eu pego esses sinais aí, esses elétrons com esses detectores, eu tenho um amplificador e uma tela de display onde eu consigo fazer toda a conversão para uma imagem digital em tempo real, né? É relativamente simples, né? E a automação disso nos deixou aí muito mais próximos de um trabalho automático, digamos assim, né, quando a gente lida com microscópios de varredura. Se a gente voltar aí 20 anos, né, 25 anos atrás, esses microscópios eram muito mais complexos, né, com diversos tipos de ajustes que precisavam ser feitos, né? E graças ao avanço aí da microeletrônica e da física, a gente conseguiu aí automatizar esse sistema, né, de uma forma muito mais precisa e muito mais eficiente, digamos assim, né? Bem, eu já comentei com vocês, né, que esses elétrons ele traz uma informação aí diferentes níveis, né, do meu material, né? Se a gente parar para pensar de novo, né, o secondary electron, estou muito mais próximo da superfície do meu material. Os backscatter electron que eu uso para o EBSD, eu estou um pouquinho mais no bulk da minha amostra, mas mesmo assim nós estamos falando aqui de alguns microns, tá, pessoal? E os raios-x que são formados numa camada ainda mais dentro do meu microscópio, do meu material, né? De forma que esse sinal traz o DNA da minha amostra, né, que está sendo analisada, e isso possibilita aí uma qualidade muito grande das minhas análises, tá? E o que eu consigo fazer aí com essa análise de microscopia eletrônica, né? Praticamente eu consigo estudar a morfologia, né, os tamanhos, né, dos meus grãos, né, o arranjo, né, se eu tenho algum tipo de falha, algum tipo de fratura, eu consigo analisar as diferentes causas dessa fratura, né? Eu consigo analisar partículas, eu consigo analisar precipitados, né? Com o raio-x eu consigo fazer uma análise química muito boa, né? Desses constituintes, né? Usando aí diferentes tipos de detectores, eu consigo fazer essa topografia, né, do meu material, fazer uma análise mais de roughness, né, de condição de superfície, né, para isso eu utilizo aí os meus secondary electrons, né. Eu consigo também fazer uma relação entre o número atômico e a composição química aí dos meus elementos, né, ou seja, quando eu quero fazer alguma coisa relacionada à composição, eu já mudo para um detector de backscatter electron, né? Porque aí sim eu estou utilizando o elétron que foi arrancado da minha amostra, né? E ele traz informações aí substanciais, né? Informações sobre a minha composição química, né? E usando esses mesmos elétrons aí retroespalhados, né? Eu também posso estar trazendo algumas informações cristalográficas, né? E aí mora toda o embasamento do nosso sistema de EBSD, né, que a gente vai falar no próximo bloco. Bem, como eu comentei no slide anterior, então, eu tenho basicamente esses 3 tipos de detectores em qualquer microscópio eletrônico aí de varredura, né, que são os detectores de elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados e também dos raios-x, né? Geralmente, a minha amostra, né, ela está posicionada perpendicular ao meu feixe de elétrons, né? Esse feixe de elétrons, à medida que ele
encontra a minha amostra, ele interage com ela, como eu já comentei nos slides anteriores, né? De forma que eu tenho os elétrons que foram elasticamente alterados, né? Detectados pelo meu backscattering detector, né? E esse backscattering electron detector, ele vai pegar então todo o DNA, inclusive de composição química do meu material, né? Os meus raios-x eu posso estar utilizando aí algum tipo de câmera e de sistema de aquisição, né, baseado em energia dispersiva, né, que me dá uma característica boa da composição química também, né, da amostra que eu estou analisando. E a gente tem também o Secondary Electron Detector, né, que aí eu já pego um pouco mais a parte de topografia. Você vê que cada um desses detectores, pessoal, eles são complementares, né? Eu consigo fazer uma análise completa do meu material quando eu uso todos esses detectores, né? E um vai adicionando mais informações do que os outros. Tá legal? Bem, como que é formado esses secondary electrons, né? Eu já comentei com vocês, eu não tenho uma interação direta dos meus elétrons incididos, né, com os elétrons que eu tenho no meu material, né? Eles passam e são, como diria, contaminados, né? Eles são aí influenciados pelos elétrons do meu material, né? Mas eu não tenho uma relação de substituição, tá? E eu utilizo esses elétrons, secondary electrons aí, para fazer imaging, para fazer aí uma análise topográfica do meu material, né? Por quê? Porque esses secondary electrons, como eu já comentei, eles estão muito próximos da superfície, eles são de baixa energia, né? E quando ele sai ali do meu material, né, eu consigo ter uma relação muito mais próxima e precisa, tá, pessoal? Peço desculpa, a luz faltou aqui, né? Já estou providenciando uma nova câmera aqui para a gente estar melhorando aqui o nosso sinal, tá? Vamos continuar então, mas eu estava comentando sobre a análise de imagem, né, que a gente pode fazer com os secondary electrons, né? Eles que são os mais abundantes, né, e que têm uma energia um pouco menor e que fica ali mais próximo da superfície do nosso material que está sendo analisado, né? A formação deles, eu já comentei, né? Eles então interagem com os elétrons que eu tenho no meu material, né? Principalmente aí no K-shell, né? Que é a camada mais próxima aí da superfície. E essa interação ela perde um pouco de energia, né? Então nós estamos falando aí mais de elétrons inelásticos, né? Interação inelástica aí deles, da energia inelástica, onde eu posso estar fazendo aí um bom uso dessa fonte de sinal, né, para fazer imaging, né, para fazer imagens da superfície do nosso material. Então, ele é muito utilizado aí para análise de falha, para entender um pouco a topografia que eu tenho nas amostras, né, e entender cada vez mais o que está acontecendo na superfície do meu material, tá? Se a gente imaginar esse secondary electrons, ele pode interagir mostrando essa topografia justamente porque mais elétrons são espalhados, digamos assim, né? Interagem mais e são mais removidos, né? Ou respondidos, né? Da nossa amostra à medida que eu tenho algum tipo de topografia, como a gente pode observar aqui. Se eu tiver alguma imperfeição de superfície, o sinal que eu tenho de elétrons escapando da minha amostra é muito maior do que numa superfície plana, né? E isso tudo eu consigo registrar, né, em termos de chegada de elétrons no meu detector, de forma que eu gere aí a imagem fiel, né, da superfície do meu material. Esse detector, ele é um detector que é como se fosse uma gaiola, né, de Faraday, onde eu tenho ela positiva e isso acelera os meus elétrons para ir ao encontro de um scintillator, né? Esse scintillator também acelera através de um guia, né? A projeção desses elétrons até a minha
o meu tubo, né, de fótons que vão poder ali, de fósforo, né, que vai poder registrar toda a chegada desses elétrons e gerar aí a minha imagem, né? Aqui vocês podem ver um exemplo, né, de uma imagem de secondary electron, onde eu vejo claramente que eu tenho uma superfície, né, que eu tenho uma topografia na minha amostra, até com algumas partes mais realçadas do que outras, né? Aqui eu estou mostrando uma análise de falha, né, de um material aí que foi tracionado, e a gente percebe claramente toda essa irregularidade de superfície, né, que nos permite fazer análises aí de mecanismos de falha, né, seja eles por dimple roll ou até mesmo um cleavage ou alguma coisa do tipo. E também, né, com o auxílio dos outros detectores, podemos fazer aí análises cada vez mais detalhadas, como, por exemplo, uma contaminação de partícula, né, que poderia ter originado toda essa concentração de tensão e a propagação da minha falha. Bem, um outro detector que também é utilizado para captar, né, essas informações do secondary electrons é o que a gente chama secondary electron in lens, né? Ele é um detector que fica próximo aí, acompanhando o meu feixe de elétrons, né? E com isso eu absorvo, né? Eu tenho muito mais elétrons chegando aí para esse detector, até por conta da distância que eu tenho muito mais próxima, né, desses detectores junto com a superfície da minha amostra. Você pode observar aqui que a minha Faraday Cage, né, que é o detector convencional do secondary electron, está um pouco mais distante do que esse in-lens, né? Isso proporciona, aqui você pode ver claramente, né, uma maior nitidez da minha imagem. Em contrapartida, eu perco um pouco, né, da minha topografia. Vocês podem perceber, pessoal, que essas técnicas elas são complementares, né? Nunca substituindo uma pela outra, né? Eu preciso fazer uma análise cada vez mais detalhada, utilizando diferentes detectores, para que eu tenha uma visão clara, né, e objetiva da característica da minha amostra. Bem, aqui é um outro exemplo onde eu posso perfeitamente ver toda essa topografia, né, e com muito bem detalhada, utilizando essa combinação aí do secondary electron e os detectores de in-lens. Bem, pessoal, e o backscatter electron? E esses elétrons que geralmente não interagem tanto com os elétrons da superfície, né? Mas ele tem uma resposta muito fidedigna com a característica do meu material, né? Quando ele colide com um átomo, né, da minha superfície, ele vai mudar completamente a trajetória dele, né, retornando para a posição aí próxima do que a gente teria nesse feixe de elétrons, tá? O bom do backscatter electron é porque ele produz uma variação fidedigna ao número atômico que eu tenho do meu material, tá? Então, se a gente imaginar aí um material composto por diferentes fases ou diferentes componentes, né? Como vocês vão ver a seguir aí, vocês vão perceber que o material que eu tenho um elemento atômico um pouco maior, né? Ele apresenta um pouco mais brighter, né? Ele apresenta um pouco mais claro do que aqueles elementos que têm um número atômico menor, né? E isso é um indício muito bom para a gente estar utilizando quando a gente quer fazer uma análise de homogeneidade de fases, né? E até mesmo de interação aí de sistemas híbridos que a gente já vê hoje no nosso dia a dia, né? Então, esses detectores, eles também ficam próximos da minha amostra, né? Eles são geralmente como discos, né, ao redor do meu feixe, e ele consegue captar todos os elétrons que retornam, né, que são backscattered ali da minha amostra, tá? Bem, aqui eu trago um exemplo, né? Essa amostra ela é uma amostra de soldagem por fricção entre aço e alumínio, né? E se a gente perceber essa imagem somente utilizando o secondary electron, né? A gente percebe uma topografia, né, da minha amostra, claramente, né? Podemos perceber isso. A gente percebe um tipo de fratura diferente nessa região do que dos dimple holes que a gente observa nas outras, né?
E quando a gente usa o backscatter electro, a gente percebe claramente que são dois materiais aí, né? No caso, o alumínio e o aço, né? O aço aparecendo um pouco mais bright, né, do que o alumínio, né, que está um pouco mais escuro aí na nossa imagem. Tá? E aqui eu coloco uma foto do lado da outra para vocês verem a diferença, né, do uso de um detector comparado com outro detector. Bem, aqui eu também apresento esse contraste, né? Se a gente observar essa foto aqui do lado da esquerda, né, a gente observa esses dimple hole aí característicos da fratura do alumínio, né? Mas a gente consegue, com alguma dificuldade, verificar que tem algumas partículas dentro desses dimple holes, né? E quando eu uso um backscatter elétrico, eu consigo ver claramente essas partículas, mostrando aí esse contraste que eu tenho aí do número atômico entre os elementos que estou analisando, né? Bem, aqui de novo, um outro exemplo, também dessa mesma amostra, onde observo claramente as partículas, né, de aço que foram aí como que arrancadas durante o processo de friction steel welding e incorporadas dentro da matriz do alumínio. E são justamente essas partículas que são mais com propriedades mecânicas mais rígidas aí, né, que atuam como concentradores de tensão e faz toda a propagação da minha trinca e a fratura do meu material. Bem, e quando a gente fala de análise quantitativa, né, é aquilo que eu já tinha comentado com vocês, um outro detector muito importante que a gente tem dentro do microscópio eletrônico de varredura, são os detectores que conseguem capturar aí os fótons que são liberados quando esses átomos mudam de camadas aí. E isso, obviamente, quando ele muda de trajetória ou muda de camadas, ele emite esses fótons, né, que é uma característica aí de radiação que a gente conhece como raio-x, né? E esse detector é baseado aí em energia dispersiva, ou seja, eu consigo pegar todo o espectro, né, de poli, de um feixe com todos os comprimentos de onda, né? E eu consigo gerar aí, calculando um dead time aí, de processamento razoável, né? Pegar um espectro fidedigno aí com o que eu tenho na minha amostra, tá? Essas análises eu posso estar fazendo ela de diferentes formas, né? Eu trago aqui algumas das características desses elétrons quando eles mudam de camadas, né? Que são aí da ionização, né? A emissão de raio-x, né? Que não vem muito ao caso aqui desse detalhamento. Fica aí o convite para vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso e o meu contato está aí no final, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, tá? Bem, uma coisa é clara, né, que os elementos que têm aí mais leves, né, átomos mais leves, eles retornam aí para o estado inicial praticamente com o Auger emission, né, que a gente chama. E isso faz com que essas linhas que eu consigo pegar, né, da difração de raio-x, elas ficam um pouco mais fracas, né? E com isso a gente chega à conclusão que os materiais que são mais pesados, digamos assim, né, que tem um número atômico um pouco maior, eles são mais detectáveis com o nosso Energy Dispersive Spectroscopy, né? E com isso a gente consegue fazer análises muito boas, né? Aqui, por exemplo, eu faço uma análise de ponto, onde eu consigo detectar exatamente quais os elementos que eu estou ali investigando e também de qual camada, né? Se é da K-alfa, se é da K-beta e por aí vai. Bem, como que isso funciona, né, pessoal? Eu tenho o meu raio-x, né? Ele é capturado aí por um sistema de processamento, né? Que pega cada pulso, né? Cada charge ali que eu consigo ver a oscilação da interação desse raio-x com o meu detector, né? Eu consigo transformar isso em energia, obviamente com um processamento aí de análise computacional, né? E eu consigo mostrar, então, esse resultado aí do meu espectro de raio-x, né? Bem, isso é possível graças a uma interação que eu tenho com o detector de silício, né? Que também pode ser de lítio ou de outros aí, né? A gente tem diferentes tipos de detectores, mas que transforma aí praticamente toda
essa energia do meu raio-x em pulsos elétricos, né, em carregamentos elétricos, e isso eu consigo detectar. Obviamente, eu preciso estar resfriando esse sistema de tempo a tempo, né, por isso que eu tenho aí a necessidade de colocar nitrogênio nesses detectores, apesar que hoje as tecnologias eu já tenho detectores a seco também, que consegue, como é que eu diria, balancear essa energia que é liberada aí durante essa descarga aí elétrica, né, esse carregamento elétrico, e com isso eu não tenho mais a necessidade em alguns detectores de colocar esse resfriamento por nitrogênio, né. Bem, alguns pontos importantes aí do meu EDX, né, é o dead time que eu tenho, que é o tempo de processamento de um fóton até chegar o próximo fóton a ser processado, né, eu preciso fazer esse trade-off, né, eu tenho também, obviamente, que deixar um tempo de exposição, né, o tanto que eu estou coletando de informação, né, e a resolução do meu detector é fundamental para que eu possa fazer análises aí cada vez mais precisas, né, em termos de tamanho de feixe e penetração do meu feixe e tudo mais. Bem, eu trago aqui para vocês um exemplo de uma análise pontual, né, onde eu tenho aí uma quantificação de massa, né, e apresentando também o erro e o percentual da área, né, que foi analisado, tá? Eu posso estar também fazendo uma análise de linha, onde eu tenho praticamente uma série de pontos ali que estão sendo analisados, né? E com isso eu posso atravessar algum tipo de partícula, algum tipo de precipitado, né? E fazer um mapa de elementos químicos e a distribuição dele ao longo dessa linha, tá? Como vocês podem imaginar, eu também posso fazer esse tipo de análise, né, em formas de mapa, onde eu consigo identificar claramente quais são os elementos que estão distribuídos naquela imagem que eu selecionei para fazer a análise, né? Isso é muito importante, pessoal, porque se a gente imaginar, por exemplo, em uma solda, né, de fricção aí de alumínio com aço, eu escolhi esse exemplo que é muito claro para a gente, né? A gente vê uma propagação de trinca muito clara para dentro do alumínio, aqui é o aço, aqui é o alumínio, né? Eu consigo ver uma propagação de trinca muito clara, né? E usando aí o backscattering electron, juntamente com o secondary electron, eu consigo também enxergar que eu tenho uma presença um pouco mais clara dentro do alumínio, né? Será esse o efeito aí de um tipo de galvanização, algum tipo de camada ali de zinco que eu tenho na superfície do aço, né? A distribuição de elementos, eles mostram que sim, né? Que onde eu tenho a completa união dos materiais, essa camada de zinco ela foi removida, né, durante o processo, mas aonde eu não tenho a união entre os dois materiais, ela foi dispersa e acabou contaminando parte do alumínio, e é justamente aonde o meu material fica um pouco mais frágil e começa a propagar trinca em qualquer tipo de esforço mecânico. Bem, pessoal, isso era o que eu queria mostrar para vocês aí, uma visão bem rápida, né? Obviamente que a gente não tem um tempo para entrar em muitos detalhes, né, do microscópio eletrônico de varredura. Eu deixo para vocês aí a indicação desses dois livros, né, e também desse site, né, onde eu retirei todas as figuras que eu apresentei aqui para vocês, né? E se alguém tiver algum tipo de dúvida e tal, entre em contato, a gente pode aprofundar aí em mais alguns desses temas, tá? Com isso, eu termino o segundo bloco do nosso mini curso, né? E acredito que todos já estão ansiosos, né? Vamos entrar literalmente no tema de tanto interesse aí no nosso próximo bloco, que a gente vai apresentar como que funciona, né, esse EBSD, né, esse detector que a gente tem aí, que é um acessório que a gente coloca dentro do nosso microscópio eletrônico de varredura, tá? Não saia daí, eu volto já já, tá? Daqui a pouquinho a gente conecta novamente. Obrigado.